E hoje, mais um Pessoalmente com Thaís Atouzi, a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que é o queridinho aí das cirurgias plásticas, que é a rinoplastia. E para falar com a gente, eu trouxe o Dr. Ricardo Hibner. Tudo bom, Dr. Oi, Ricardo? Thaisa, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui contigo. Que prazer tê-lo aqui comigo. Pois é, E a gente vai falar sobre um negócio super legal. Eu até questionei aqui nos bastidores. A rinoplastia é uma das cirurgias mais queridinhas, mais quistas. é uma das mais quistas, né? Em vários países isso varia bastante, mas ela está entre as três principais agora, né? Sempre a mama, lipo e rinoplastia, né? E no Brasil só em ascensão. E a gente não, então vamos explicar, né, para quem não sabe, o que que é a rinoplastia. A rinoplastia é a cirurgia plástica do nariz, né? Em que a gente vai melhorar a forma, o contorno do nariz para ter uma melhor harmonia com o rosto, né? Para essa pessoa se sentir bem, aliada a toda a respiração, né? Mas é a cirurgia estética do E nariz. o doutor é especialista em rinoplastia? Rinoplastia apenas, isso mesmo, né? Minha formação foi em otorrinolaringologia, em que a gente faz toda a parte de cabeça e pescoço, nariz, ouvido e garganta. E já na residência eu fui evoluindo para nariz, era uma residência muito focada em nariz e os cirurgiões que operavam lá, né, os chefes de serviço que a gente chama, eles já eram também focados em rinoplastia, então era um serviço muito direcionado. E conforme vai passando os anos de residência, você vai tendo mais contato, né? E podendo atuar na Rino. Então eu comecei a atuar e me dei bem, assim, era uma área que eu gostava bastante, eu sentia bastante uma evolução visível no paciente, em que melhorava muito a autoestima. Então eu via o bem-estar no paciente. E a hora que você começa a atuar e vê essa resposta, é gratificante, né? A gente tá falando de rosto, né? É isso mesmo. E aí eu fui para essa formação. Você faz uma subespecialização nisso e vários cursos em rinoplastia. No começo do trabalho eu atuei como um otorrino geral, mas sempre buscando a rinoplastia como foco, né? E aí nessa evolução eu comecei a operar rino e com a pandemia, Instagram foi um processo evolutivo muito grande. Acho que a imagem em geral, né, de todo mundo, focaram muito na imagem, no Instagram, redes sociais, Facebook, TikTok, e o pessoal ficou muito próximo da câmera, né? A gente está conversando aqui, a gente está com 4 câmeras voltadas Isso. para a gente, e o nariz ele aparece muito. Então, tem muita gente precisando de fazer a rinoplastia para se sentir melhor, né? Eu não falo que ter um nariz alterado, um nariz que não está o ideal, é errado, mas você percebe que para algumas pessoas isso afeta a autoestima. Afetou a autoestima, vale a pena a gente trabalhar o nariz para essa pessoa se sentir bem. E aí então meu foco foi todo direcionado para rino e hoje é só praticamente o que eu faço. Tem as cirurgias associadas, agregadas, mas como o trabalho principal é a rinoplastia. E o doutor tem uma equipe voltada para rinoplastia. Tem uma equipe voltada, né? Hoje a clínica é uma clínica de otorrinolaringologia já conceituada em Cascavel e nela a gente tem agora o setor de rinoplastia com toda a equipe, né? Então tem toda a equipe de apoio de manejo da cirurgia por trás, como é que você agenda, o que que você faz, enfermeira, recepção, toda a equipe de pós-operatório. Então, temos uma médica também especialista em rinoplastia, ela se formou na Stanford recentemente, está junto com a gente, junto da equipe, para poder produzir e dar o melhor resultado para o paciente. E aqui na região, o nome do doutor já é referência em rinoplastia, né? E como é que é pro doutor lidar com isso? Porque é uma referência em rinoplastia, né? É um cargo pesado para erguer, né? É bem legal, assim, é algo interessante, é algo que eu imagino que é o mesmo para ti, né? Você vai crescendo nas suas entrevistas, no seu podcast, no teu jeito de trabalhar, e quando você está lá, né? Eu nunca almejei ser o melhor, como, assim, eu tenho que ser melhor que os outros. Eu sempre almejei ser o melhor para mim e dar o melhor para o paciente. E eu acho que isso simplesmente é um conjunto, né? Você vai chegar a ser uma referência, né? Eu busco muito ah, essa forma de você conquistar todo o melhor possível para o paciente. E aí ele acaba fazendo o boca a boca, aquela sequência em que é uma vitrine, né? O nariz, você
operou o paciente, ele está caminhando, se tiver um nariz bonito, essa pessoa já é minha vitrine, ela já é um outdoor, né? Isso me facilita bastante em conquistar novos clientes. Mas o foco para chegar nessa referência é você ter bons resultados. E é difícil, mas é interessante, é gostoso estar aqui, mas também não acho que eu estou nem de perto onde eu deveria estar, né? A gente tem que chegar ainda mais longe. Porque existe toda a pressão, né? Que sempre, o doutor Ricardo faz um nariz lindo, então existe toda essa pressão por trás, então, do nariz que o doutor Ricardo vai fazer, né? Tem pressão. E é interessante, assim, nesse tempo teve um caso de pessoas que vieram de São Paulo para operar. Tem sempre São Paulo, vem gente do exterior, e isso é legal, né? Você fala, nossa, vem uma pessoa de Dallas operar contigo em Cascavel. Né? Vem uma pessoa que não tem nenhum parentesco na região, vem do Nordeste para operar aqui. E isso é muito gratificante, você saber que a mídia trouxe até eles e eles vieram até mim. Então, mas nesse caso específico, esses pacientes vieram e eles tinham 2 amigos e um deles operou com o melhor cirurgião de São Paulo, que eu assim admiro muito, e o outro amigo deles operou com um cirurgião fantástico em Brasília, com o Dr. Thiago Bittencourt. E aí eu falei, nossa, o que vocês estão fazendo aqui, né, em Cascavel, né? Mas eles, é justamente esse resultado seu, essa beleza deles que a gente está... É o seu nariz. E eu acho que tem isso, né? Cada pessoa se encaixa com um perfil de cirurgião. Então, aquela pessoa, eles viram o meu resultado e se sentiram felizes e é aquilo que eles buscavam para ele. Então, eles saíram do cantinho deles, onde é um centro de referência, e estavam aqui comigo. E só que aí você tem que ter toda essa pressão no nariz. E aí, como é que você faz, né? Então, essa pressão de resultado belo é uma pressão, sim. Na cirurgia a gente vai tenso, mas é uma tensão que vale a pena, né? Aquela tensão que você precisa, o medo que você precisa de atingir aquele resultado para não errar e chegar lá mesmo, né? Então, acho que a pressão, para mim, ela ajuda. Toda vez que eu tenho pressão por trás de uma cirurgia, seja porque é uma pessoa famosa, que é uma pessoa que vai estar num desfile de moda, vai estar nas revistas, geralmente o resultado parece ser ainda mais sensacional, porque a pressão faz com que você atue nos micros detalhes e faz você conquistar um resultado melhor. Busca seu melhor lado, né? E falando em rede social, a gente tá vendo, até que estava conversando aqui nos bastidores sobre isso, né? Várias áreas que antes não entravam muito no mundo da internet, entrando e fazendo o trabalho brilhantemente igual ao do doutor. Como é que doutor, lidar com a rede social? O doutor foi uma coisa que o doutor foi aprendendo, uma coisa que o doutor tem facilidade, porque tem muitos médicos que olham e se inspiram, né? Tenho facilidade nenhuma. Foi assim, fui aprendendo, né, Thaisa? Você comentou que eu acho que aconteceu um pouquinho contigo, né? Eu fui aprendendo, sim. Começamos pequeno, como todo mundo, com aquele pouco público pequeno, e mostrando bastante o trabalho. Mostrar o meu trabalho eu tenho facilidade, né, de mostrar ele, porque eu admiro. E ele me ajudou a crescer também. Porque quando você está atrás de uma câmera, quando você está atrás de uma imagem, por exemplo, eu posto um paciente hoje, a foto de um paciente, eu fico vendo ele o dia inteiro. Eu reviso aquele lá e será que esse aqui era o melhor resultado? Será que nós não deveria ter mudado aqui um pouquinho, ali? Então, ele me fez crescer junto com a rede. A rede me fez ser melhor. Então, eu sou grato a ela e hoje eu me dedico a ela, porque ela fez quem eu sou, com certeza. Mas junto com a rede vem as críticas também, né? Em todos os segmentos. E como é que é lidar com isso? As críticas, elas sempre existem, né? Você vai postar um resultado e pode ser que alguém não gostou, né? Eu não tenho muita dificuldade. Eu já vi alguns entrevistados, né, falando dos haters, né? Essas pessoas que imaginam a vida deles, né, como deve ser pesada, né? Artistas, né? Que sempre vai ter um hater, né? Eu acho que eu me anulo, eu não tenho preocupação com a crítica. Nós, como humanos, nós somos suscetíveis à crítica o tempo inteiro, né? Então, o tempo inteiro, se a crítica veio para a gente usa ela. E você esquece que, às vezes, dentro de uma crítica, você teve 10 elogios.
Então, o que, que pesa mais para você? A crítica ou o elogio? O elogio ele sempre vai ser construtivo. Uma crítica, lógico, uma crítica como conceito construtivo é legal, mas aquela crítica que quer ferir você é mais um problema pessoal da pessoa que fez, e eu acho que a gente deve anular, não deve Às vezes pegar uma pra dor gente. tá no outro, né? E tá É a dor do descontando em outro. você, Isso né? mesmo. E agora voltando no nosso assunto rinoplastia, a gente tem dois formatos de cirurgia, né, doutor? Que é a funcional e a estética. Como é que é para quem não entende muito sobre o assunto? Legal. A cirurgia funcional é a função do nariz e ela é imprescindível para o resultado. Então, quando a gente está falando, eu vou fazer uma rinoplastia funcional ou vou fazer só a parte funcional, você está entregando para o paciente a melhor respiração possível para aquele caso, né? Quando a gente está falando na parte estética, é realmente voltado a toda a plástica nasal, a todos os detalhes de angulação da parte externa do nariz, né? O que é o ideal é aliar os dois, né? Esse era um problema do passado, né? Se fazia muita rinoplastia sem pensar na parte respiratória e ali você via os problemas. Então a pessoa tinha um nariz às vezes bonito, pequeno, que é a busca de maioria das pessoas, um nariz bem pequenininho, só que não respirava. E você só sabe que isso é um incômodo depois que você tem ele, né? É aquela coisa que todo mundo fala assim, você só vai saber a importância do teu quinto dedo quando você não tiver mais ele, né? E a respiração é a mesma coisa, ela é tão habitual, ela é tão natural para a pessoa que se ela perde isso na cirurgia plástica, ela se machuca mesmo, ela se sente mal e ela quer voltar atrás. Então hoje nós precisamos aliar sempre a parte funcional com a parte estética para ter o melhor resultado e a sensação de bem-estar do paciente. E quando a pessoa chega no consultório, eu quero fazer uma cirurgia no nariz, né? A maior queixa é o tamanho? A maior queixa é o tamanho, né? E o tamanho ele vem de diversas formas, né? Às vezes o nariz nem é tão grande, mas eles veem uma proeminência no nariz e já acham o tamanho errado, né? O dorso nasal com aquela gibinha, aquele calinho, é a principal queixa, né? Depois, pelo menos no meu consultório, vem a ponta gordinha ou a ponta aumentada, né? Aí tem os outros detalhezinhos, né? A asa grande, mas tudo entra em tamanho, né? Asa largada, nariz pontudo, dorso elevado. Então, em geral, a frase mais frequente é eu acho meu nariz grande, né? E realmente é isso. E a pessoa chega no consultório, existe um estudo da face para adequar a melhor proporção do nariz? Tem sim. Quando eu vou operar no dia anterior ou um pouco antes da cirurgia, a gente faz toda a análise facial da foto do paciente, né? Então, nós fazemos fotos em diversos ângulos e realmente tem que ter uma análise, né? A gente tá englobado no que a gente chama de proporção divina, né? A proporção divina, ela é um conceito, né, técnico em que eles falam que existem proporções ideais para praticamente tudo, né? Você pode ter isso para uma construção, para o corpo em geral e para a face. E existe então os terços faciais em que a gente considera, por exemplo, a testa tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho do comprimento do nariz e até o queixo. Aí o rosto visto de frente ele é dividido em 5 partes e aí a proporção do tamanho do olho com a boca, com o nariz. Tem que ter essa análise, a palavra da moda hoje seria até um visagismo, né? Que o pessoal usa muito para a parte de beleza. Então você tem que ter esse conceito para ter o melhor resultado, sim. E para isso a gente tem auxílio da tecnologia, né? A tecnologia é muito legal, você consegue colocar essas proporções no computador com as linhas para definição e você, pelo menos eu gosto de entregar uma simulação para o paciente, né? Então, lá a gente vai mexendo junto no nariz. E aqui, ó, se eu fizesse mais empinado, você se sente bem? Ah, olha, eu gosto de nariz natural. Daí você fala, eu não quero que empine o nariz. Então, você vai lá, faz e ele percebe, poxa, mas se eu não empinar, é só diminuir aqui, vai ficar caído. Você consegue mostrar que isso está errado dentro das proporções faciais. Então, a simulação é fantástica, assim, Eu achei fantástico, porque você já tem uma ideia, porque existe aquele medo, né? Porque a gente vai mexer no nariz, que vai mudar o rosto. Sim. E você ter essa visão antes, né? É muito legal. Você faz uma sobreposição de imagens em que você tem o nariz antigo e o nariz novo. E ali ele vai me dar uma sombra. E eu consigo calcular quantos milímetros eu preciso diminuir no dorso, quantos milímetros eu preciso empinar o nariz, colocar ele para frente. Então você aumenta muito
o resultado ideal para aquele paciente. Você Sucesso, consegue né? o sucesso e você consegue replicar isso em mais casos. Você consegue, com as medidas, sempre ter um resultado ainda melhor, né? Durante a cirurgia, você transpõe aquelas medidas para compasso, para um medidor, que a gente chama de paquímetro, projetômetro, tem vários nomes, e você consegue aplicar, então, toda essa proporção divina que você comentou, né, que a gente comentou, para jogar isso no rosto do paciente e trazer o ideal para ele dentro das possibilidades do rosto dele. Quando a gente joga na internet, eles falam muito da cirurgia aberta ou fechada de nariz. O que é a diferença, doutor? Esse é um conceito, assim, que vem mais de alguns anos atrás, mas que ainda vem essa queixa no consultório. A rinoplastia aberta, ela consiste em fazer um cortezinho aqui por fora e com esse corte eu consigo ter acesso a todo o nariz. Já na rinoplastia fechada, você faz cortes internos e trabalha o nariz todo pelas duas narinas, então você não vê corte externo, tá? O que a gente vê na evolução? Primeiro, isso é muito pessoal de cada cirurgião. Tem cirurgiões no mundo que fazem uma cirurgia fechada fantasticamente, né? E a maioria dos cirurgiões precisam da rinoplastia aberta para ter esse resultado fantástico. Por quê? Porque ele melhora a visualização. Você não precisa imaginar onde está tal pecinha, porque o nariz ele é um complexo de peças, de cartilagens, em que você tem Quando que... você abre lá o crâniozinho, tu tem uma noção da complexidade. Isso. Então, ele é muito assim, você abriu o nariz, você tem uma visualização completa dele, então você acerta mais simetria, você tem melhores resultados. E essa cicatriz, ela não é aparente. O nariz, ele é um dos melhores lugares do corpo, se não o melhor, na cicatrização. Então, você fazer um cortezinho aqui, assim, a chance de ele aparecer é quase zero, né? Não, ele fica numa região de sombra com a luz ambiente, porque a luz geralmente ambiente está vindo de cima, então você não vê essa cicatriz. Isso é muito legal. Então, eu acho que hoje a possibilidade de você fazer uma rinoplastia aberta com resultados melhores, eu acho que essa cicatriz ela não deveria interferir na decisão, não. É uma decisão, né? E a gente falando de a cirurgia, a pessoa vai, faz aquele estudo da face, opta para fazer a cirurgia. O pós-cirúrgico, doutor, como é que funciona o pós para quem está interessado em fazer a cirurgia? O pós-cirúrgico da rinoplastia, ele é muito bom comparado com a maioria das cirurgias plásticas, né? Então, visualmente, ele é muito feio, né? Porque todo mundo associa que ele levou um soco no nariz, se Os apanhou, roxos. que pode ficar roxo, né? Mas ele não tem nenhuma limitação funcional. Então, a pessoa no dia, ela vai levantar, vai ao banheiro, vai comer normalmente, ela consegue já fazer tudo. Nós que pedimos para ficar quietinho ali uns 2 dias, né? Por causa do risco de sangramento, então a gente pede para ficar mais quieto. Mas a partir do 3º dia, essa pessoa tem mobilidade, ela pode dirigir o carro, ela pode fazer coisas do dia a dia normal, que não tem um esforço físico, correria e incidência solar, né? Até o roxo, que a gente comentou, ele é quase, assim, a maioria dos pacientes não ficam roxos hoje, com a nova tecnologia, a nova forma de fazer a rinoplastia. Então, já também, visualmente, já não é tão agressivo, né? E a pessoa fica nesses dias mais leve por uma semana, vai estar com um curativo um pouquinho mais visível, que é uma plaquinha termoplástica, moldável em cima do nariz, e aí depois de uma semana ela volta à vida normal dela, sabe? Só a questão de esportes, a gente pede em torno de 3 semanas para elas voltarem à atividade física intensa, mas atividades normais do dia a dia, uma semana a pessoa já volta, o que é muito legal. Super. E o tempo de ir para a pessoa ter a noção exata de como é que vai ficar o nariz dela? O melhor resultado que a gente vê é imediato após a cirurgia, né? É aquele desenho, principalmente visto de perfil, porque de frente já as imagens já mostram um inchaço. Uma semana, o paciente ele percebe as diferenças, mas o nariz vem muito edemaciado. E eu costumo mostrar isso muito para os pacientes, que a maioria dos pacientes que procuram já fizeram mama, por exemplo. Eu costumo brincar, né, que imagina a mama nas primeiras semanas, geralmente são grandes, todos os pacientes falam, nossa, era grande, tem até medo que errou no tamanho, e depois ele vai assentando.
O nariz também, ele vai demorar meses para assentar, né, e ter todo aquele aspecto. Uma semana, essa sensação de diferença. Um mês, os pacientes já vêm muito felizes no consultório, gostando bastante do resultado. Só que a pontinha ainda fica inchada, principalmente porque ela é a última a desinchar. E o resultado final ele é considerado em torno de 1 ano. Então, nós esperamos 1 ano para ter todo esse processo de cicatrização. É quando você consegue chegar próximo do que você imagina. Lógico que não é 1 ano cravado, né? Claro, 1 ano e meio, um pouquinho antes, para algumas pessoas. Tem muita influência da pele, sabe? A pele, ela pode ser fina, média ou grossa. A pele fina, ela já apresenta resultados mais precoces, porque ela, por si só, já não vai inchar tanto. E a pele grossa, às vezes, pode demorar até 2 anos para ter o resultado. Então, se acontecer da pessoa, ai, não gostei, quero mudar, como é que funciona? Precisa esperar esse tempo para depois tomar qualquer decisão. Nós sempre pedimos para observar, porque muitas alterações elas podem sumir em algum tempo, alguma impressão que está irregular pode se assentar melhor no futuro, né? Mas existe sempre um índice de retoque de uma nova cirurgia. Isso é estatístico, né? Quanto mais você operar, esse cirurgião vai ter mais retoque, sim, né? O Brasil ele tem uma estatística um pouco alta, né? Eu tenho um pouquinho mais baixo, mas sempre vamos ter, não tem jeito, né? É uma coisa que faz parte do processo, porque tem muita coisa envolvida. Se eu fiz todos os processos adequados, se todos os enxertos e técnicas que eu utilizei deram certo na sequência, junto com a cicatrização. E a cicatrização, ela é nosso maior inimigo, né? É muito difícil você ter um controle exato da cicatrização. Você não sabe se aquela pessoa vai hipercontrair, vai cicatrizar muito, ou se ela vai deixar de cicatrizar o que precisa e criar células que fazem aquela tal de fibrose, que acabam ficando com algumas alterações. Então, a gente pede a paciência e a gente está sempre junto, acompanhando, para guardar o máximo possível, que é em torno de 1 ano, para daí fazer novamente um retoque, e daí geralmente com sucesso ainda muito maior. Os fatores são bem individuais, então, né? Depende muito do paciente. Muito. Alimentação, hoje os estudos já estão mostrando bastante diferença. Alguns anos atrás a gente não tocava no assunto alimentação com o paciente. E hoje a alimentação, na verdade, ela é praticamente para tudo, né? Você vai fazer atividade física, tem toda uma sequência de alimentação. Você tem algum problema de pele, tal cuidado de alimentação. E no nariz ele está muito interligado, né? Então a gente fala de alimentos pró-inflamatórios, né? Que com certeza hoje em dia a maioria das pessoas já ouviram disso, né? Então alimentos com glúten, derivados do leite, né? O excesso de sal, gordura e açúcar, tudo isso vai interferir no resultado, né? É um local muito pequeno, né? Uma região muito pequena do corpo, mas é incrível como os estudos estão mostrando cada vez mais diferença se você tiver um cuidado na alimentação. Um preparo, então, estão se mostrando fundamentais para um bom resultado. Sim, um apoio de uma nutricionista, um cuidado alimentar sempre é interessante também. E quando a gente fala em cirurgia, qualquer uma dá aquele medo, né? Quase que geral da anestesia, né? E como é que é a anestesia de uma rinoplastia, doutor? A anestesia, ela pode ser feita de forma local com sedação ou anestesia geral, isso no mundo afora, né? Eu gosto muito da anestesia geral, ela aumenta muito a segurança da cirurgia, o controle que a gente tem sobre o paciente, e você consegue então dar um conforto maior para o paciente durante a cirurgia e ele então ter um melhor resultado. Quanto melhor a anestesia, ela é melhor para o paciente e para mim. Durante a cirurgia, se o paciente está tendo alguma alteração que não é o ideal, isso vai interferir no sangramento durante a cirurgia, o quanto incha durante a cirurgia. Então, a anestesia principal é a anestesia geral. Quando a gente toca no assunto de anestesia geral, o medo é o tubo, né? Por onde vai respirar. E o pessoal associa muito com fatores ruins, como na época o entubar do Covid, né? Que são coisas diferentes, né? O Covid você está tentando fazer um suporte como última alternativa à vida, né? E ali já é um suporte por um tempo muito curto, em que você não tem nenhuma doença associada. Então é algo extremamente seguro, né? A cirurgia, a rinoplastia, junto com a anestesia geral, é um procedimento com uma segurança muito grande. É muito raro ter qualquer
problema, qualquer coisa mais grave, né? Graças a Deus, isso para mim é bom e para os pacientes com certeza. A anestesia vem evoluindo muito também, né? Antigamente eles colocavam muita pressão sobre ela. Hoje a gente vê que a evolução também caminha junto, Nossa, né? eles usam uma tecnologia hoje muito legal também, né? A tecnologia para tudo, né? Então, assim, a medicação ela é calculada e é injetada em microdoses por segundo e todos os parâmetros do paciente são controlados o tempo inteiro. Então, eles têm controle de tudo, tudo apita, se a pressão subiu um pouquinho, se desceu, se a paciente parece que está tendo algum estímulo de dor, por mais que ela não está sentindo isso, tudo isso eles conseguem saber, inclusive o plano cerebral profundo, se eles estão dormindo na frequência cerebral exata para ter um sono tranquilo e acordar bem sem nenhum estresse. É legal. Bom demais saber todos esses parâmetros, né? E existe alguma contraindicação para a rinoplastia? Eu não vejo assim uma contraindicação formal, né? Cada caso é avaliado mesmo, né? Se o paciente vai atingir o resultado que ele está almejando, né? Então, às vezes algumas pessoas imaginam algo que é impossível naquele nariz e aí eu contraindicaria o procedimento, né? Porque a expectativa está totalmente aquém da realidade. É isso o que eu vejo mais no consultório, em que eu falaria assim, esse caso não é para você, não... Só vem com a fotinho, quero esse nariz. Isso, eu quero esse nariz. E você vê que, então, a expectativa é diferente. A pessoa fala, eu gosto desse nariz, eu queria ver se é algo que pode ser para mim, mas se não der, eu posso fazer, né? Isso tem e a gente pode adaptar e tentar chegar o mais próximo do que a pessoa tem na imagem, né? E aí, contraindicações de doenças graves, né? Em que você vai falar, nossa, vai fazer uma cirurgia estética e vai se expor a um risco, eu acho que não vale a pena, né? E isso para qualquer cirurgia estética, né? Isso, imagina você, por causa de uma plástica de nariz, você ter um problema grave para o resto da vida, porque você tem um problema cardíaco que não deveria estar operando. Eu acho que isso é essencial saber discernir mesmo. E o doutor pega muito, por exemplo, pós-cirurgia que a pessoa não gostou do nariz, que cai na mão do doutor para consertar, entre aspas? Infelizmente sim, né? Com o boom da rinoplastia, ele veio o boom de cirurgiões que operam, né? E muita gente inexperiente operando. Você vê, eu estou desde 2011 operando, e anos, e você vai evoluindo passo a passo e junto, né, com todo o progresso e vai adaptando novas técnicas, né? Eu vejo hoje procedimentos realizados, às vezes até por não médicos, em que eles, por exemplo, tiram a asinha do nariz, né, que eles chamam de processo de dialectomia, que não tem problema, vários pacientes precisam desse procedimento, só que feito sem nenhuma técnica adequada e é um problema dificílimo para resolver e a gente causa um dano estético gigantesco no paciente. E isso é ruim. Então, esses casos caem para a gente e acaba tendo que tentar ajudar e às vezes não está nem na minha mão, às vezes eu não tenho essa capacidade, você tem que mandar para um serviço maior, né, que seja referência em reconstruir algo que foi totalmente perdido. Então, hoje em dia tem bastante. Graças a Deus, geralmente são casos pequenos, né, problemas pequenos em que só teve uma dificuldade de conversa com o médico anterior em achar o resultado ideal e a gente consegue, a partir daquele resultado, melhorar bastante. Então, isso existe bastante, que é a cirurgia secundária, quando faz a segunda vez, e terciária, quando faz a terceira vez. Até hoje, meu máximo foi quartenária, né? O paciente já tinha feito 3 vezes, eu fiz uma quarta cirurgia. Bastante cirurgia para o nariz, né? Isso, e acaba sendo agressivo, né, para o paciente. E a gente também tem visto falar muito nas redes sobre a harmonização, né? Onde estão aplicando coisas no nariz para tentar arrumar. E, doutor, em contrapartida com a cirurgia, né? A gente vê que talvez seja um procedimento, uma melhora rápida que também que vai ter que ficar arrumando sempre, né? Isso. A harmonização é bem legal, né? Você pensar que você injeta um produto no rosto e você já tem um resultado próximo do que você quer em vários aspectos, né? Então, para olheira, mento, né? E fazer toda a definição para chegar naquela proporção ideal do rosto. No nariz, ele tem algumas peculiaridades, né? Nunca você vai conseguir diminuir um nariz com harmonização facial, né? Não tem como. Você está injetando algo, você está colocando volume. Então, a partir do momento que você está colocando volume, você vai aumentar o nariz. Então, é muito frequente a gente ver, por exemplo, o paciente tem esse dorso alto, eles preenchem essa raiz para conseguir nivelar, né? Porque é uma montanha, você
onde tem a baixada, você sobe, coloca a ponta para frente, o paciente vem com um nariz muito grande, né? Agora, para pequenos defeitos, pequenos detalhes, condições específicas, é muito legal. Você pode melhorar sem precisar fazer um procedimento estético. Então, existe a linha tênue, né, entre você ter um cuidado só de melhora e aquele cuidado que foi exagerado e aí transforma o nariz em algo que não deveria ser, né? E o outro problema relacionado aos injetores no nariz é que é uma região muito perigosa caso esse preenchedor caia na corrente sanguínea. Tá? Porque a vascularização do nariz ela é muito especial, ela tem muita ligação com a parte interna do nariz e alguma parte da vascularização, inclusive cerebral. Então, você pode causar danos graves para o paciente se mal realizados. E a outra peculiaridade nesse sentido é que, se ele é injetado dentro de um vaso, ele também pode causar necrose do nariz. E é um lugar muito visível, né? Então você pode danificar definitivamente o nariz, né? Por causa de um preenchimento. Então, ele feito por bons profissionais, eu acho fantástico, eu acho que ajuda bastante para casos específicos. É saber realmente o que você precisa, né? E saber até que ponto pode atingir isso sem a intervenção. E com tudo, né? Para tudo, né? Tudo que você faz, né? Os exageros, saber pesar, ter a mão. Esses profissionais que fazem a harmonização, assim, tem gente que faz isso fantasticamente, sabe só acrescentar e melhorar toda a imagem do paciente, mas sem riscos. Isso é importante, sim. E tem 3 fatores que eu fui jogar na internet para ver sobre rinoplastia que mais apareceu lá. O primeiro deles é o travamento do sorriso, que parece que acontece pós-cirúrgico e dá muito medo nos pacientes, né? Esse travamento do sorriso, ele se dá muito pelo inchaço no começo, né? Existem algumas técnicas realizadas no nariz que podem travar o nariz definitivamente, né? Algumas delas nem são mais utilizadas, mas pode acontecer. Mas ele é um processo assim de curto período, mas no começo assusta porque a pessoa fica com aquele sorrisão plastificado junto com o nariz, então ele até associa que o nariz não ficou tão bom porque o sorriso está travado. Isso é ruim, né? Mas isso, graças a Deus, é geralmente temporário e tudo se resolve. Não se assustem. E a outra que eles falam que a ponta após a cirurgia fica maior. Ela fica inchada, né? Ela fica muito edemaciada. Então, sim, no começo, aqueles pacientes que têm ponta gordinha, querem delicado, e eles voltam com um mês, nossa, mas ainda não parece que era igual antes, né? Esse delicado, ele vai vir com o tempo. Né? A delicadeza da ponta do nariz, o nariz como um todo, ele realmente ele precisa de tempo para acontecer. Então, eu converso com meus pacientes e eu falo assim, você está entrando numa cirurgia de paciência, você tem que ter paciência. E é difícil ter paciência em algo que você vê o tempo inteiro, né? Você quer melhorar. Você olha pro espelho, tá ali o nariz, então é muito visível. É diferente de fazer uma lipo, uma mama que se a mulher colocou uma roupa por cima, ela, se tem algum defeitinho momentâneo, ela vai conseguir disfarçar. No nariz não, né? Você não disfarça, então realmente tem que ter uma cabeça boa para operar. E a terceira que falam que depois de um tempo da cirurgia, a pontinha do nariz cai. Isso era muito frequente em técnicas mais antigas, inclusive técnicas que eu utilizei que são evolutivas, né? Então, hoje em dia é muito raro. Quando isso acontece é porque teve um defeito no enxerto, o poste, as cartilagens que nós utilizamos, a estruturação do nariz, ela tem que estar bem firme e cicatrizar firme. Para alguns pacientes poderia acontecer disso não cicatrizar tão bem e perder a força dessa cartilagem e aí a ponta poderia cair. Mas graças a Deus, atualmente é muito difícil isso acontecer. Então a ponta fica lá, eu falo para os pacientes, você vai estar com o rosto enxugado para baixo, mas a pontinha provavelmente vai estar para cima. E doutor, para aquela pessoa que está ali com medo, mas será que eu vou fazer, será que eu vou fazer? Então pode se jogar, que é uma cirurgia tranquila e que não tem tanto medo, pós não é difícil como a gente viu, é tranquilo. Não, é tranquilo. Sabe o que é o mais legal? Não tem dor. Não é uma cirurgia que tem dor, né? E a dor, ela é um impeditivo para inúmeras pessoas, né? Então, se doeu, nossa, não consigo imaginar. Então, não existe dor. A gente passa aqueles remédios mais simples que todo mundo tem em casa para dor e não tomam. Então, nessa parte é fantástica. E a recuperação, como a gente já comentou anteriormente, ela é uma recuperação rápida.
E hoje, ainda sem os roxinhos intensos, né, raros são os roxos, a gente percebe que é uma recuperação que dá para seguir, o paciente pode ir sim mergulhar, que vai valer a pena, sabe? Não vejo problemas em operar. A maioria dos pacientes, a frase é muito mais tranquilo do que eu imaginei. Acho que uma pergunta muito importante que eu estava esquecendo de fazer aqui é com que idade? Porque a gente vê, às vezes, os adolescentes lá, pré-adolescentes querendo operar o nariz. Existe uma idade limite para poder fazer? Sim, tem alguns determinantes e isso varia, lógico, né, conforme estudos, livros. O que é comum, assim, a gente geralmente pede em torno de 2 anos após a primeira menstruação. O menino também em torno da muda vocal, 2 anos. Isso geralmente acontece 15, 16 anos para frente. Então, a maioria dos pacientes a gente começa a operar com 15 anos. Alguns casos, 14, mas você tem que avaliar todo o crescimento do paciente. A data limite no envelhecimento não tem, né? É quando o paciente enquanto ele se sentir bem para fazer, não tem nenhuma contraindicação clínica, né? Uma alteração cardíaca mais grave, algum problema vascular intenso, ele vai fazer a cirurgia e vai se sentir bem. Então, até hoje, eu acho que foi 75 a idade mais alta que eu operei. E tem uma pergunta também que é totalmente leiga, mas que se dizem da crendice popular que o nariz aumenta quando a pessoa vai ficando mais velha, então isso é mentira. A ideia ele vai ficar mais longo, porque a ponta cai, né? Essa pontinha, ela é uma estrutura triangular, um tripézinho, são duas cartilagens que saem daqui e vêm se pôr aqui em cima. Esse tripé, ele está estruturado só por cabinhos de aço, ligamentos que seguram essa região aqui. E, infelizmente, ele é totalmente linkado com colágeno. Então, conforme se perde colágeno, você vai ter um enfraquecimento desses ligamentos e a ponta vai caindo. E conforme ele vai caindo, ele vai alongar. Então, se ele vai alongar, a sensação de nariz maior. Ele não cresce para frente, nada, mas o normal é ele ficar com uma queda. E quanto mais cai a ponta, mais aparece o calinho. E conforme a ponta cai, você evidencia mais ele. Então, é muito comum daí a pessoa falar, começou a crescer o calinho e meu nariz está mais longo. Então, ele acha que cresceu como um todo. Sabendo que a gente pode operar até com 75, então a gente tá... Tem tempo. Tem tempo, não precisa se preocupar com isso. E agora, fazendo uma pergunta a respeito dos médicos que estão assistindo aqui, doutor, como é que funciona? Existe uma gestão por trás de Instagram, família, consultório, cirurgia, é muita coisa, né? É muita coisa. E é difícil delegar isso, né? Uhum. Como é difícil. Então, assim, eu tenho a equipe hoje, né? Até um tempo atrás era eu sozinho, eu me considerava um cirurgião e conseguia fazer tudo porque você tinha tempo. Hoje eu opero muito, né? Então, são cirurgias assim, uma atrás da outra. Se tivesse mais tempo para operar, se eu pudesse operar à noite, se pudesse operar no final de semana, nós teríamos paciente para operar. E com isso, você tem que gerir realmente e pesar, né, tudo que você tem que fazer, a questão que você precisa trabalhar para ter seu financeiro, ou a questão de ser pai, e gerir uma clínica que está tudo por trás disso, e a gente acaba sendo empresário de outras empresas, né, em que você tem isso para o seu crescimento pessoal. Então, hoje eu tenho uma equipe muito estruturada para rinoplastia, em que me ajuda no backstage, então, para tudo. A minha esposa, ela me apoia enormemente, ela que faz toda a parte familiar muito melhor feito do que eu, né? Então, ela está ao meu lado, ela tem todo o apoio e ela me ajuda a eu poder exercer o que eu faço hoje. Então, eu não teria como fazer tudo o que eu faço sem ter ela fazendo essa parte familiar muito melhor do que eu faço. Então, e eu acho que é o maior problema para todos, né? Você está aqui, você provavelmente já está pensando no horário de buscar seu filho, será que dá para conciliar tudo isso? Então, você tem que ter, eu acho que até mais gestão familiar do que gestão empresarial, né? É você ter um combinado, e eu acho que o combinado não sai caro, né? O que é o combinado com o seu, né, que você comentou para os médicos, né? O que é o seu combinado? O quanto você pode ir em horário, o que você vai fazer, quem representa a parte financeira maior ou menor, o que cada um vai gerir na família. Se você conseguindo estruturar isso, eu acho que a parte
de gerenciamento de clínicas, gestão, isso tudo você tem um auxílio geralmente profissional mais fácil. Agora, gerir família não é tão fácil assim. E esse é o mais importante, é o nosso legado, né? Com certeza. Né? E a gente falando também de uma coisa que a gente está vendo muito em movimento, essa imagem profissional, tanto da importância dessa imagem profissional de se criar, além de ser um excelente profissional, né, no meio em si que faz, e também nessa gestão de imagem pessoal na internet, em lugar, também tem a sua importância, né, doutor? Com certeza. Nossa, a imagem hoje, ela é praticamente tudo, né? É o nosso novo meio de propaganda, né? No passado, como que você fazia uma propaganda? Você fazia ela num jornal, um anúncio, em que a sua imagem nem era mais importante, né? Porque o jornal ele é composto mais de letras, de informação, então era uma boa logo, um bom texto, né? Um storytelling para texto. Hoje em dia, eu acho que você tem que ter um storytelling facial, né? Você tem que demonstrar a emoção, saber falar bem, comunicar bem, e ter toda a tua imagem bem pensada. Eu acho que eu gosto muito, eu acho que essa ideia de branding, você ter, saber todo o universo por trás, o que você quer passar, e eu venho batalhando muito nisso também. Eu acho que você faz isso muito bem, né, Thaís? Você consegue criar uma imagem dentro de cada lugar que você entra, e essa imagem ela é criada também por postura, do jeito que você é educado com as outras pessoas, como é que você se veste, como você chega nesse ambiente, você é agradável ou não, porque não adianta só na câmera a gente pode ser né, mas eu acho que o backstage ele fala muito mais para você ter a imagem, para ela aparecer no Instagram, no TikTok, lá atrás, aquilo lá faz diferença. Sua essência, né? É verdade. Que a essência, uma hora ela aparece. Essa é a palavra, a essência, né? Isso mesmo. Não tem como escapar dela, né, isso doutor? Mesmo. Doutor, muito obrigada pela entrevista, por estar aqui comigo. Foi incrível aprender mais sobre esse mundo. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante dúvidas, né? Nossa, foi legal, né? Conseguimos um tempo bom falar de bastante coisa. É um universo, né? Gigante. Eu acho que o legal disso, né? Você está focado é que com o foco na rinoplastia, eu consigo dar o máximo de informação possível sobre ela. Então, a gente consegue ser bem específico se a gente quiser. Mas foi muito agradável. Obrigado. Você é espetacular nas suas perguntas, o jeito de agir. E eu te admiro bastante. Obrigada, doutor. Eu digo mesmo, viu? Obrigadão pela sua entrevista e por estar aqui comigo hoje. Obrigado.